Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com a repercussão da vitória do Palmeiras contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Além disso, mais informações sobre a próxima partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Palmeiras também tem 4 pontos, tá? Que foram somados, então, ontem, graças à vitória, também muito polêmica, não é, Vitória Leite? Ontem, jogando lá no Recife. Com alguns jogadores reservas, mas é a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão. Vitória. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Um beijo para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente amanheceu aqui em frente à academia de futebol e a galera passando aqui na frente da avenida, né? De carro mesmo, o pessoal agora provocando, gritando pênalti, enfim, por conta do que aconteceu no final de semana. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-1 o Sport. A vitória veio justamente no lance polêmico, que foi o lance envolvendo Matheus Alexandre e Rafael Veiga, então visto pelo Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, e também com o Rodrigo Sá no VAR, que teria sido pênalti o lance aos 42 minutos do segundo tempo. A gente já vai falar sobre isso, mas só lembrando também, destacando que o Palmeiras, né, para essa partida, o técnico Abel Ferreira sofria com vários desfalques, então além dos jogadores que já estavam no departamento médico, Bruno Rodrigues, Paulinho, Maurício, Marcos Rocha, que seguem em transição física, tinha também Richard Rios dessa vez, Mike, o próprio Maurício, que estava nessa promessa de voltar e, enfim, acaba não ficando pronto para mais uma rodada, mas o Palmeiras vinha embalado com a vitória na Libertadores, né, no jogo fora de casa pela Libertadores, a primeira partida. Nessa semana tem mais uma partida, só que em casa, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e conquistou seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira pensou num time misto, então, né, entrou com 3 zagueiros nessa partida, teve Rafael Veiga saindo do banco, Piquerez saindo do banco, o próprio Diay foi titular nesse jogo, então realmente foi uma partida diferente desse ponto de vista tático e técnico do Palmeiras, mas que acabou se destacando por conta do resultado e principalmente por conta da polêmica envolvendo a arbitragem, que deixou todo o pessoal do esporte, né, não só jogadores, mas também a comissão técnica e dirigentes muito na bronca, né? A gente ouviu o vice-presidente Guilherme Ferreira chegar a sugerir que é importante até tentar importar árbitros para a CBF, né? Porque ele falou que a gente já tem jogadores, tem também treinadores, como o próprio treinador do esporte, que é português, o Pepa, que é português. Ainda assim, ele falou que seria interessante a gente pensar nessa importação de árbitros. Ficou no 2-1 para o Palmeiras, 3 pontos para a equipe alviverde. A gente vai ouvir agora os personagens dessa partida. É algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Bom, é isso. A gente ouviu aí o Pepa falando, também o dirigente do esporte, além do Abel Ferreira, que dessa vez não se envolveu nessa questão das polêmicas da arbitragem, né? Nessa semana o Palmeiras volta a campo pela Libertadores, vai enfrentar o Cerro Porteño em casa, jogo também pra gente ficar de olho, já por conta daquela situação que ficou muito mal resolvida entre Cerro Porteño e Palmeiras na Libertadores Sub-20, aquele caso muito lamentável de racismo que o jogador Luigi sofreu no Paraguai, e esse jogo vai ser no Allianz Parque nessa quarta-feira. Além disso, no próximo final de semana tem um derby esperando o Palmeiras de novo no Allianz contra o Corinthians, então, e o Sport vai pegar o Vasco em casa. O Sport ficou com 1 ponto nessa rodada e o Palmeiras está com 4 pontos ali junto com a pontuação dos líderes. Bruno e Mário. Boa, Vitória. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Que semana, né? Palmeiras, então, joga em casa agora com o Cerro e depois joga em Barueri contra o Corinthians. Como é que o Palmeiras foi ontem? Dependeu de pênaltis marcados para conseguir vencer, Jailson? Foi assim? Sim. Não criou, não foi brilhante como deveria? Bom, o Palmeiras está com dificuldade, né? Continua com a mesma dificuldade, ao meu ver, né? De criar oportunidades. Tanto que o Vitor Roque segue sem gols, né? Segue aí 6 jogos, se eu não estou enganado. Enfim, o Palmeiras continua tendo a possibilidade de chegar na linha de fundo e cruzar para a área. Quando o Estevão está em campo, é muito torto. Fica extremamente dependente do talento individual do Estevão. E como eu já falei aqui algumas vezes, se for para jogar
se for para ficar jogando bola na área, o Flaco Lopes é melhor ter o Flaco do que ter o Vitor Roque. Foi assim que saiu o primeiro pênalti. Sim. Então, eu acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar assim, vai ter que... o problema é o tempo, mas acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar com esse time para ver o que ele consegue fazer, que esse time cria um pouco mais por baixo, né? Acho que a questão é justamente essa, porque o Vitor Roque ele vai ter mais para dar para o Palmeiras quando estiver jogando por baixo, não por cima. Ontem o Felipe Anderson foi titular mais uma vez, né, Marra? O Estevão e o Veiga estavam no banco. Sim. Aí na entrevista o Abel falou, se a gente tivesse em vantagem ou tivesse uma outra condição na partida, talvez nem os usasse. Acabou colocando os dois, o Piquerez, para tentar vencer o jogo e assim conseguiu. Exatamente, porque voltava de um jogo importante de Libertadores, porque vai ter uma semana que vai sugar muito da energia do Palmeiras. Acho que agora é importante a gente entender um pouco mais do dia a dia do futebol. Depois de muito tempo, o Abel reclamou várias vezes, outras vezes ele nem reclamou, mas ele entregou. O Palmeiras agora tem reforços. Só que você não traz o reforço e injeta o reforço no time. Não é isso. Não é na veia. Porque se fosse, o Palmeiras estaria ganhando vários jogos com muita facilidade. Mas trazer o reforço, os reforços, eu lembro até da Leila falando 7, trazer tantos reforços, está exigindo do Abel um tempo que o calendário do futebol brasileiro não oferece a ele. E a gente está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, antes da segunda rodada da Libertadores. Os reforços com características diferentes vão mudar o jeito do Palmeiras jogar. Mas, de novo, não é injetável, é o tempo e é difícil. Ontem o Palmeiras teve dificuldade, como ele teve na semana passada e como ele vai ter durante a semana. Mas o Abel tem que aproveitar o pouco tempo que tem para ir fazendo os reforços ficarem mais assimilados pelo companheiro, para que o futebol seja melhor. Mas eu acho que é melhor ter reforço que não ter. Sim, claro. E aí ele vai tentando encaixar essas peças todas. Mais cedo aqui no Sport Center, a Renata Roel participou do programa, avaliou os lances da arbitragem e entendeu que o pênalti para o Palmeiras foi mal marcado. A gente ouviu também. Pausa para falar de Palmeiras. Vamos trazer o Léo Lepre aqui, porque o Palmeiras conquistou uma vitória polêmica, porém importante, fora de casa contra o Sport. Mas já está de olho na quarta-feira no jogo contra o Cerro Porteño, né, meu amigo? Bem-vindo ao Tá On. Tudo bem, Jojo? Boa tarde a você, a todo mundo que tá de olho e tá muito de olho. Vocês vão ver que aqui atrás de mim os carros estão passando porque os jogadores treinaram hoje de manhã. Ou seja, o Palmeiras voltou em voo fretado de Recife e os jogadores dormiram aqui na academia de futebol porque hoje de manhã já teve treino, eles treinaram, vão ser liberados agora e depois na quarta-feira tem esse jogo muito importante com o Cerro Porteño. O Palmeiras disputa com o Cerro Porteño a liderança do grupo da Libertadores, está atrás pelo saldo de gol, já que o Cerro venceu a primeira partida por 4-2 jogando em Assunção. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal e Lima por 3-2. Existe toda uma preocupação para essa partida contra o Cerro Porteño, porque ela envolve muito ela traz muito daquele caso de racismo contra o Luigi na Libertadores Sub-20, também no Palmeiras e Cerro Porteño. Existe uma preocupação muito grande nisso. Inclusive, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, rolou um encontro entre a presidente Leila Pereira e uma senadora paraguaia, Lilian Samaniego, que veio até aqui conversar com a presidente do Palmeiras para tentar estabelecer ali normas, condutas, para tentar negociar como os torcedores do Cerro vão ser recebidos e também como eles devem se comportar, principalmente quando vierem aqui para São Paulo para acompanhar essa partida. Então existe toda uma preocupação em torno desse jogo. É claro, além do campo, né, além do que vale essa partida para classificação na Copa Libertadores, o Cerro Porteño jogou também. Jogou no sábado, jogou um clássico contra o Libertad, perdeu. O Palmeiras teve esse calendário um pouco mais apertado, mas já tem sido uma rotina do Palmeiras essa logística, né? Aconteceu lá também quando jogou em Lima, o time voltou para São Paulo, dormiu no CT, treinou e no dia seguinte já viajou para Recife para esse jogo contra o Sport. Palmeiras que tenta recuperar o zagueiro Gustavo Gomes com uma entorse no joelho, ainda é dúvida para essa partida de quarta-feira contra o Cerro Porteño. O Palmeiras então que se prepara agora, pensando principalmente numa semana que vai ser muito importante, muito decisiva nesse calendário apertado do futebol brasileiro. É o Cerro Porteño pela Libertadores na quarta-feira e um derby no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Ou quer mais, Jojo? E que não vai ser no Allianz, né? Para desespero do torcedor do Palmeiras, né? Não vai poder jogar na sua casa. Então isso também vai atrapalhar um pouquinho. A gente tem visto aí
torcedor está tentando se reconectar com o time, mas esse jogo, infelizmente, para o torcedor, não vai ser no Allianz Parque. Obrigada, meu amigo, pelas informações. Massa, falamos aí de arbitragem, já é um senso comum, nem deveria ser diferente, aquilo não foi pênalti, o gol que deu a vitória ao Palmeiras, mas para além do pênalti, ficou devendo o Palmeiras? Muito. Futebol? Ainda bem que o Abel reconheceu isso. Se calhar, como ele gosta de dizer, eu não estou conseguindo achar. E não está mesmo. Né? O Palmeiras não tem um time para chamar de seu hoje. Não tem. Mas não tinha dado um sinal ali no jogo contra o Sport Cristal? É um Cristal? sinal. Ontem retrocedeu. Ele mexeu bastante no time, é importante dizer isso, né? Mas esse gol aí me fez nascer cabelo. Não pode um time grande tomar um gol desse. É inacreditável. Essa é a bola parada, mas de novo aquilo que nós estávamos falando. O posicionamento... Todo mundo enfiado dentro da pequena área, né? Então, assim, falar do jogo, né? Então, vamos lá. A arbitragem, já está dito, não foi pênalti no Flaco. E o lance que o jogador de esporte quase arranca a perna do Estevão, para mim, era cartão vermelho e deu amarelo. Só para posicionar isso. O Arleu é péssimo árbitro. O jogo. Palmeiras entrou com 3 zagueiros, Giai e Vanderlan, né? Giai não tem outro, o Mike está machucado, o Rocha também. Do lado esquerdo, o Vanderlan, para segurar o Piquerez. O time entra com os 3 zagueiros, que era o time que eu queria, 3 zagueiros mesmo. Aí entra Martínez, Evangelista, e aí o Abel coloca o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. Né? Mata o Felipe Anderson. Ele tinha avisado pra gente. Isso. Mata o Felipe Anderson lá do lado esquerdo, porque o Palmeiras fica com 2 homens no meio, 3 zagueiros postados atrás. Se os 2 alas ou um de cada vez sai, você não tem apoio no meio para jogar. Para você sair jogando lá de trás, você precisa ter apoio no meio para jogar. Para você sair jogando, você precisa de 3 jogadores. Não é só quem está com a bola e não é só a primeira opção. Você precisa de alguém para fazer um triângulo, né? Máximo, ou 4, mas aí já é pedir demais. Ele entra com o Flaco, achei acertada a decisão dele, achei que o Flaco fez um bom jogo, dentro da característica dele, e entra com o Facundo pelo lado direito, como ele disse na coletiva. Então ficou Facundo na direita, Felipe Anderson na esquerda e o Flaco no meio. E o Sport com a bola o tempo todo perto da área do Palmeiras, porque não tem opção. Dá a bola, a saída de bola é assim, dá no Vanderlan, Vanderlan dá no Mikael dá no Murilo dá no Fux, o Fux dá no Giai devolve no Martínez dá no Vanderlan, aí vem o Felipe Anderson para receber, o Flaco está isolado lá na frente, que faz o Sport, aquela marcação-pressão, dá no Everton, pumba, chutão, devolve a bola para o adversário. Então o primeiro tempo foi exatamente assim. A primeira bola que o Palmeiras conseguiu trabalhar, o Evangelista saiu, o Vanderlan, tabela, Felipe Anderson, cruzamento do Vanderlan, saiu o pênalti. Né? A bola vinha para o Flaco, saiu o pênalti. O primeiro chute do Palmeiras a gol foi no pênalti. 1-0. Beleza. Depois do gol, muda alguma coisa? Muda nada. Né? O Sport teve uma bola na trave, teve uma falta perigosa e teve um lance de escanteio que a bola vem no pé do Mikael e o Everton fala para ele, tá só, deixa ir embora. E ele põe o pé na bola e dá o escanteio. O escanteio, esse gol que o Palmeiras tomou, é um gol que o meu time de botão não toma. Não é possível uma bola quase a meia altura cruzar toda a linha da grande área e pegar um jogador na entrada da área sem ninguém para marcar. Isso não é... Poxa, você vai dizer assim, mas ele mudou muito. É verdade, mudou. Tem 2 zagueiros que estão jogando juntos agora, o Fux e o Mikael. Mas isso é básico no futebol, né? É básico. Poxa, a tua área tem que estar bem protegida, seja para cruzamento fechado, seja para uma bola mais aberta. E aí sai o gol de empate 3 ou 4 minutos depois. O que melhora no segundo tempo? Claro, melhora a qualidade técnica. Ele coloca o Piquerez, ele coloca o Estevão, né, que não fez uma boa partida, entrou e não foi bem, mas das 2 chances que o Palmeiras teve no segundo tempo, uma delas surgiu com ele, né, nos pés dele. É um jogador que a qualquer momento pode criar alguma coisa. E essa cabeçada que vocês viram aí há pouco do Facundo. E só, e nada mais. Certo? O lance de pênalti no Flaco foi porque ele pressiona o goleiro e faz a pressão. Né? E teve esse lance do Veiga que chutou muito mal também. Mas repare
que no segundo tempo o Palmeiras esteve mais perto, melhor em campo. Mas ainda, se você pegar os 90 minutos, o Palmeiras viveu de fragmentos lá no Peru, foi bem, dos 30 minutos até tomar o gol de empate, foi bem. Isso tem acontecido durante o ano, não é só de hoje, é durante o ano. Dá para entender, saíram 9, chegaram 7, tem uma mudança, tem uma reformulação. Mas, cara, o Palmeiras não sabia que ia ter jogo atrás de jogo durante esse primeiro semestre e até o final do ano, até dia 22 de dezembro. O Palmeiras sabia que isso ia acontecer. Então, está demorando para achar um ajuste, está demorando para achar um meio-campo que funcione. Ele está tentando e está tudo nas costas do Maurício e do Paulinho quando eles forem voltar, né? Se eles voltarem e o Abel insistir no Estevão do lado direito, no Paulinho do lado esquerdo e o Vitor Roque por dentro, daqui a pouco vai virar tudo bagre, certo? Porque é uma concepção do treinador que precisa ser equalizada. Se voltar o Marcos Rocha, tudo bem, você joga com 3 zagueiros, o Marcos Rocha é um deles, na saída de bola você ganha qualidade, ganha passe, é um jogador que no 1 contra 1 tem dificuldade, mas no passe ele tem essas condições de fazer a bola andar um pouco melhor. É um time lento, previsível, demora para chegar as bolas no meio, no ataque, enfim, ainda bem que quando o treinador vem na coletiva e fala assim, não, gostei do que eu vi, está tudo bem, aí me preocupa. Ainda bem que ele admitiu, não está achando dinâmica para os dois camisa 5, ele tentou com o Martínez, troca, coloca o Aníbal, troca, não está encontrando, né? O Evangelista entrou bem no Peru, ontem já sucumbiu, porque é claro, é óbvio, ele não tem com quem jogar. A bola bate e volta o tempo todo. Isso é uma questão que ele vai ter que encontrar essa solução. Time ele tem, jogador ele tem, elenco ele tem, estrutura ele tem, agora é com ele. A bola está com o técnico do Palmeiras. Ele precisa ajustar essa equipe, porque se fosse o Flamengo, se fosse Palmeiras e Flamengo no Maracanã, o Palmeiras teria tomado 2 ou 3 gols do Flamengo. Com todo o respeito ao Sport, que é um time que acaba de subir, que investiu também dentro do padrão dele para disputar o Campeonato Brasileiro e não merecia perder o jogo com um pênalti desse, né? E também não merecia o árbitro não marcar o pênalti no Flaco. Para mim foi absolutamente mais pênalti do que esse aí, que realmente não foi. E vamos para um breve comentário aqui sobre a partida. Eu acredito que Abel escalou esse time misto, ou reserva, podemos dizer assim, devido à viagem que foi para Lima, né? E aí não deu aquele descanso que ele gosta de dar para os seus jogadores, preferiu entrar com uma equipe alternativa. O que eu não entendo é que até porque nos próximos 2 jogos o Palmeiras jogará em casa, Cerro Porteño e o Corinthians. Aí depois sim vai encarar uma maratona que vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, vai para Fortaleza e depois vai para a Bolívia. Mas enfim, ele rotacionou a equipe, venceu a partida. Resultado importantíssimo, de qualquer forma o Palmeiras precisava dessa vitória. Já com a bola rolando, já não foi um bom jogo para se assistir. O Palmeiras abusando demais dessa bola longa. Quando ele, no segundo tempo, que ele fez algumas modificações com a entrada de Piquerez, a diferença do Piquerez para o Vanderlan, na minha opinião, é grande. Colocou Rafael Veiga, colocou o Estevão, aí foi que o Palmeiras começou a pressionar até o momento do pênalti, que deu o gol da vitória. Ali o Palmeiras estava jogando um pouco mais de bola. Mas anteriormente a isso estava muito difícil, uma forçação de bola longa que não tinha condições. Tinha momentos que o companheiro estava livre do lado e os zagueiros alongando bola. E isso tem que ser melhorado, na minha opinião. Eu acredito que Abel deve ver isso, né? Como vocês também, acho que sempre deixando nos comentários, precisa melhorar. Bola no chão, o Palmeiras tem qualidade, dá para jogar um futebol melhor. Enfim, mas a vitória foi importante. Somar 4 pontos em 6 disputados. E aí vamos ver essa próxima sequência. Principalmente que agora o foco do Palmeiras será na Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e seu comentário aí sobre o Palmeiras.